A vinheta. Olá, tão gostoso fazer. É divertido, é leve. Tá sendo um prazer pra mim fazer esse canal. Delícia. Um podcast para mulheres, conversas sinceras que nos interessam. Olá! Estamos aqui para mais um episódio do Podlis, esse podcast voltado para mulheres com conversas sinceras que nos interessam. E a convidada de hoje é uma mulher, mas uma mulher assim com um Mzão, bem grandão. Uma fofa, uma querida, uma alegria, um prazer, um privilégio ter você aqui comigo hoje. Camila Zen, seja muito bem-vinda ao Podlis. Ai, obrigada, Lisa. Nossa, que alegria estar aqui contigo. Por mim, a gente podia ficar, o dia inteiro aqui gravando. A gente já estava aqui tricotando uns 20 minutos antes de começar o episódio, né? Mas Camila Zen está aqui hoje. Camila, que é uma instrutora de yoga e meditação, mas que tem uma história de vida tão interessante. E eu estava aqui falando para ela que esse canal de comunicação está sendo muito prazeroso, porque eu tenho o privilégio de chamar as pessoas que eu adoro, que eu amo, para vir aqui conversar comigo, né? Então, além de eu estar com pessoas que eu admiro, gosto, e a Camila, sem dúvida nenhuma, é uma dessas pessoas. Eu tenho uma admiração incrível pela mulher que ela é, pela profissional que ela é, por como ela faz isso, como ela consegue colocar a essência dela em tudo, né? E antes de a gente começar esse podcast, eu estava falando para a Camila que talvez ela seja uma das poucas pessoas que, como eu, trabalha no digital, né? Então, que é uma tarefa bem difícil, mas é uma das poucas pessoas que eu conheço a vida dela fora do digital e que ela consegue ser a mesma pessoa fora do digital e no digital. Então, ver a Camila lá no Instagram, no YouTube, nas aulas, e ver a Camila aqui na minha frente é a mesma Camila. Então, você é tão maravilhosa lá como você é aqui, né? Então, Cami, obrigada por você estar aqui. Tenho certeza que vai ser um papo incrível. E eu adoro estar com você e com a tua família, de verdade. Obrigada, Lisa, obrigada mesmo. E para quem não conhece a Lisa ao vivo, é exatamente a mesma coisa também. Não vale, não vale. Mas é sim. É sim, Fofa, estou muito fofa. feliz de estar aqui. Eu também, muito feliz de receber você aqui, porque eu sei o quanto essas mulheres que vão ouvir a gente vão se beneficiar, né, de ouvir esse papo entre mulheres, certo? Certo. Então vamos lá, Cami. Você começa, assim, eu conheço você, eu acho que uns 3, 4 anos, talvez. Né? Quando que você veio para... É, por aí. Eu vim há 3 anos atrás, então foi quando a gente se conheceu. Um dos primeiros dias aqui a gente conheceu vocês. E vocês tinham chego da China naquela época? Praticamente. A gente morou na China uns 11 anos. E aí, lá eu fiquei grávida da minha primeira filha, Zoe. A gente tinha combinado que quando ficasse grávida, ia voltar para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil, para minha cidade, Porto Alegre. Tive a Zoe e quando ela tinha 1 ano e 2 meses, a gente veio para Floripa. Então, praticamente vindo da China também. Sim. Mas então, Cami, uma coisa que eu queria, antes de a gente ir para especialmente o que ela faz, eu queria saber como que você chegou até esse universo do Zen, da meditação, do yoga. Porque quando eu conheci, você já era Camila Zen, né? Na verdade, você estava começando com esse projeto, lembra? Verdade. Estava começando. E como cresceu, né, Cami? Se a gente pensar em 3 anos, olha, Camila hoje é uma referência nesse universo da meditação, da yoga, desse lifestyle, né? E olha, pouco tempo, mas antes você já fazia isso. Como que foi? Conta pra mim, porque ela não falou, mas ela morou esses 11 anos na China sendo modelo, ela e o marido. Nada a ver. Nada a ver. Começou justamente, acho que com o mesmo motivo que a maioria das pessoas chegam até mim. Quando estava no ápice do estresse, da ansiedade, no caos total. A gente morava lá na China e eu cheguei lá, eu tinha 18 anos. Nossa, Cami, muito nova, né? E você foi sozinha? Fui sozinha. Uau! Fui sozinha. E para trabalhar como modelo, que já não é uma profissão fácil em nenhum lugar do mundo, né? Às vezes as pessoas vêm de fora, parece muito glamouroso, mas é exatamente o contrário. Zero glamour. Então, imagina, no outro lado do mundo, cheguei lá sem saber a língua, uma cultura totalmente diferente, numa profissão que a gente já é muito julgada
e que eu não conseguia nem me comunicar, me expressar meus sentimentos, minhas necessidades. Então, foi um baque tão grande, foi um caos tão grande. E eu fiquei por alguns anos ali na China, no início, acumulando todo esse estresse. Eu não sabia como lidar com aquilo. E como nesse mundo da moda, não é todo mundo, obviamente, mas muitas vezes é muito difícil, é muito complicado, né, pra gente. Pela competição, se diz? Não, Ou pelo... é mais porque, assim, como a gente tá ali para ser bonita, para ser um manequim, eu acho que às vezes as pessoas esquecem que a gente é um ser humano. É um ser humano. Então, Entendi. É muito comum, por exemplo, as pessoas ficarem falando bem mal da gente na nossa cara, como se fosse uma boneca mesmo, assim, ela não gostei disso, não, ela é assim, ela é assada. Ou tá trabalhando e, eu precisava tomar uma água e no banheiro. Não tem tempo para isso. Então, é muito pesado, muito. E assim, horas por dia, horas. E normalmente no mundo da moda, por exemplo, se fotografa a coleção de verão no inverno, a de inverno no verão. Então, era... Um sofrimento, né? Um sofrimento. É 40 graus com roupa de esqui, na rua, no sol, ou 0 graus no inverno de biquíni, enfim. Então, exigia muito fisicamente, mentalmente e emocionalmente, porque estava ali o corpo doendo o ano inteiro e as pessoas só apontando os defeitos. E, enfim, era bem complicado. Então, foi acumulando isso, e eu sempre fui uma pessoa fácil de lidar. Sempre, tá bom, vamos fazer assim, vamos, tá. E aí, aquilo, eu não sabia dizer não quando chegava num limite meu. E então, o jeito que eu consegui lidar com aquilo no momento foi ficando uma pessoa bem difícil, bem brava. Eu criei, assim, uma casca. Não consigo imaginar você brava. Não, imagina que às vezes... Impossível, a Camila Zen brava. O nome dela é Camila Zen, gente. Pergunta da Camila na China. Mal vista, mau elemento, eles vão falar. Não, tipo assim, difícil. Pessoa difícil. Ela vem a estrela, ela vem hoje. E assim, por exemplo, deles ligarem pro Rui, a Camila tá livre tal dia para trabalhar? Ele, sim, ela tá aqui do meu lado, não quer falar comigo? Não quer falar com a Camila? Não, eles não querem falar comigo. Não, pelo amor de Deus, não me deixa falar com ela. Sério? Então porque você foi se posicionando. Eu criei essa casca de proteção, só que isso não fazia bem para mim, porque não era quem eu era. Então, eu não estava conseguindo encontrar um meio termo entre ser tão... aceitar tudo ou ser tão dura e inflexível com tudo. E então, esses dois extremos foram me deixando muito ansiosa. Eu tinha trabalho marcado para daqui 3 dias, eu já começava a chorar hoje. Chorava todos os dias até o dia do trabalho. E aquilo foi assim, estourou todos os limites. Então, um dia eu lembro que o meu marido ia na academia e ele que tentava me puxar junto. Eu, não sei. E aí, um dia eu fui com ele e tinha uma aula de yoga. Eu falei, acho que eu vou aqui nessa aula de yoga. Eu vou aqui nessa aula de yoga, na minha cabeça. Eu pensei o que a maioria pensa, eu vou ficar ali sentadinha. Relaxando e tal. E aí, não foi nada disso, né? Ainda mais os chineses são muito sérios ali na coisa, né? Então, uma aula puxada assim, suei. Enfim, eu saí assim, parecia que eu tinha tirado metade do peso que eu estava carregando há alguns anos ali. E eu senti tão bem que eu falei, vou continuar vindo. Fui indo, fui me sentindo tão bem, gostando tanto, que eu falei, não, mas eu preciso saber mais, eu preciso aprender mais. Então, aos poucos, eu fui fazendo cursos pequenos ali na China, quando a gente ia na Tailândia, que era ali pertinho, fazia na Tailândia, na Indonésia, fui fazendo pequenos cursos de yoga, de meditação. Até que um dia eu cheguei para o meu marido e falei, é o seguinte, nós vamos ir para a Índia, que eu quero agora pegar o certificado, me tornar instrutora mesmo de yoga e meditação. Ele falou, tá bom, eu te acompanho até lá. Eu falei, não, vai fazer comigo. Ele, não. Aí tu quer demais. Sério? Sim. Ele não queria? Não, ele tinha, na época, aquela visão distorcida, de eu vou ficar lá ouvindo umas coisas de namastê, assim, sabe? Cheirando incenso? Sentindo. Aí ele, não. Eu falei, não, eu quero muito fazer, mas eu não sei porque eu preciso que tu faça isso comigo.
Aí eu falei, que custa um mesinho. Tá, vai. Aí eu lembro que os primeiros dias ele ficava lá, emburrado no canto. Ah, não acredito, sério? Todo desconfiado. Mas aí, ao passar das aulas que os professores foram explicando a coisa científica toda, né? Aí ele foi se abrindo. Aí ele gostou também. Aí agora ele adora também. Sim, ele dá aula, inclusive, sim, né? virou professor. E então, ali, eu fiquei tão apaixonada por todo aquele ensinamento que é milenário e como aquilo tinha... Eu fiquei fascinada, é a verdade. E eu pensava assim, eu tenho que passar isso para minha família, para minha mãe, para minha irmã, para minhas tias, para minhas primas. Só que, claro, a Índia, o ensinamento ali é um negócio, assim, a cabeça chegava a explodir de tanta informação. Eu falei, não vai dar para eu levar desse jeito para elas. Vai assustá-las, não vão querer, não vão nem conseguir processar. Então, eu lembro que enquanto eu não vinha para o Brasil, eu pensava, eu tenho que conseguir passar isso de uma forma que elas entendam e consigam colocar em prática no dia a dia delas. Porque elas não querem ser professora de yoga, mas que possa ajudar. Minha mãe tinha muitas dores do ciático, aí tinha pessoas na família que eram muito ansiosas. Então, eu comecei a pensar como que eu podia ajudar elas. Cheguei no Brasil, comecei a pegar elas de cobaia. Vamos fazer esse exercício de respiração, vamos fazer essa aula. Minha mãe foi curando das dores do ciático. E todo mundo pedindo para fazer mais aula, que se sentia muito bem, se sentia bem. Então, ali, na verdade, a minha paixão por yoga, por meditação, que foi me ajudando tanto, eu até pulei, né? Fui feliz para a Índia aqui contando que eu pulei a parte que me ajudou. Quando eu fui descobrindo tudo isso, porque eu acho que a chave da gente fazer mudanças significativas na vida é a gente se conhecer e saber o que a gente está querendo mudar, o que a gente está querendo mudar na nossa vida, né? Então, com todo esse conhecimento e esse tempo que eu me dei para pensar em mim, para me observar a minha vida, opa, o que eu estou fazendo? Para onde é que eu estou indo? Eu consegui ir fazendo mudanças para as coisas ficarem mais leves. Então, aquele trabalho que era difícil, sofrido para mim, eu fui transformando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até mesmo às vezes o modo de eu ver as coisas, de eu conversar com as pessoas, que foi ficando mais leve. Aí, aos poucos, as pessoas foram... Agora, ninguém mais me odeia, né, China? Porque eu saí de lá já... Você refez a tua reputação. Refiz a minha reputação antes de ir embora. Já respirava, já fui, né? Fui tirando essa casca, fui aprendendo a lidar melhor com as situações difíceis. Então, isso foi me ajudando em todos os aspectos da minha vida. E por isso que eu acabei me apaixonando e querendo espalhar, né? Aquela coisa, quando a gente ama uma coisa, a gente quer espalhar para todo mundo. Sim, sim. Então, você diria que o teu maior aprendizado da Camila antes dessa fase do yoga, de se apropriar ou desenvolver esses novos recursos, né, ferramentas, seria, se você pudesse falar uma, assim, a maior mudança, assim, o que girou uma chave? A coisa que eu acho que mais mudou em mim foi aprender a lidar com os momentos, coisas difíceis. Porque eu entendi, porque eu tinha na minha cabeça que a hora que aquela fase da minha vida passasse, aí tudo ia ficar fácil e dali para frente ia ser tranquilo, eu ia ser feliz. Aquela fase da China. A fase da China difícil. Tá. Então eu trabalhava, porque eu pensava, daí eu vou embora e pronto aí vou ser feliz para sempre. E aí eu fui me ligando que não é assim, que a vida não é assim, que sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter pessoas difíceis para a gente lidar. Na China, no Brasil. Em qualquer lugar do mundo. Né? Sendo modelo ou sendo a profissão zen que budista, seja, até mesmo junto com as pessoas que a gente ama, sempre vai ter momentos e situações difíceis. Então, acho que o que mais mudou ali em mim foi eu ter essas ferramentas para entender, para lidar com esses momentos da forma mais leve possível. Porque eu me dei conta que não adiantava eu esperar um momento da minha vida que não ia ter mais esses problemas. Isso que você falou é muito legal. De um modo geral, eu acho, a gente vai crescendo e se tornando adulto com esse pensamento mágico, né? De que em algum momento, talvez, vamos lá, quando a gente crescer, então é quando a gente passar no vestibular. Quando a gente passa no vestibular é quando a gente entra na faculdade. Aí quando a gente está na faculdade, não. Quando eu pegar meu diploma e começar a trabalhar, aí eu vou ter grana,
É como se a gente estivesse vivendo sempre na perspectiva de algo. Sempre no futuro, E né? quando aquilo acontecer, então aí a minha vida vai ficar, quando você falou, felizes para sempre, tudo certo. Da onde vem isso, né? Da onde vem esse pensamento mágico? Da onde vem essa fantasia de que pode existir isso? Eu sempre me pergunto, né? Porque eu Sim. também era essa. Eu achava que quando eu achasse então o homem certo, então quando eu passasse no vestibular, quando eu me tornasse psicóloga, depois tananã, não, depois entrei no digital, quando eu tiver tantos seguidores, ou quando eu vender tantos cursos, ou e a gente sempre e é isso, né? Então, por um lado, me parece que é um mecanismo da vida de fazer a gente Ir continuar, pra frente, né? Não estagnar. não estagnar, mas por outro lado tem um lado muito negativo, que é isso que você falou, a gente não está no presente, está vivendo uma expectativa do futuro. E eu até falei isso, acho que num outro podcast desses dias, né? Eu estava na minha análise, eu fiz psicoterapia há 14 anos, agora eu faço análise há quase 4 já, 3 anos e meio. Aí uns anos atrás eu estava na análise, daí eu falei pro meu analista o quanto eu estava olhando assim para tudo que eu estava fazendo e para o meu futuro, aquilo era extremamente assustador para mim, porque eu falei para ele, eu olhava para aquilo eu não vou dar conta. E aquilo me deixava muito, muito angustiada, sabe? Daí ele disse assim, mas certamente você não vai dar conta. Aí eu esperava que ele fosse falar, não, certamente você vai dar conta, fica tranquila, você é forte. consegue. É aquilo que todo mundo fala, né? Daí ele começou assim a falar, né? Certamente, quando ele falou isso, eu falei, ele vai dizer, você vai dar, né? Ele disse, você não vai dar conta, deu. Tipo, deu tela azul, sabe? Aí ele falou, ninguém dá conta de tudo. É. Ninguém dá. Eu acho que a gente, E é tão bom quando a gente sabe que a gente não vai dar conta. libertador. É tipo, ufa, então eu nem preciso tentar. Isso, ele disse, você vai fracassar. Em muitas coisas, e outras coisas você vai ser bem-sucedida, porque é assim, viver é isso. E aquilo foi tão libertador para mim. E aí eu olho e falo, tudo bem, hoje eu vou fracassar em alguma coisa, porque todos os dias eu fracasso em alguma coisa. Um dia eu fracasso como mãe, um dia eu fracasso como filha, um dia eu fracasso como esposa, um dia eu fracasso como profissional, outro dia eu fracasso lá com a minha equipe. E tá tudo bem. Eu não tem como eu dar conta de tudo, né? E é isso, assim, dá um acalanto, né, para nossa alma, sabe? Sim. Mas eu sempre me pergunto por que é que a gente tem essa ilusão de que um dia vai ficar tudo bem. Será que a gente nasce com Nasce isso? com Ou será que a sociedade vai colocando Isso, essa pressão na gente, né? Isso, tem muito... Eu acho que é muito... É vendido muito isso pra gente. Então, a hora que você tiver tal coisa, a hora que você ser tal coisa, aí então vai estar tudo resolvido, né? E é tão perigoso isso, né, Cami? Muito perigoso. Muito Tão perigoso. perigoso. Porque tira a coisa mais preciosa que a gente tem. Entre aspas, tira a nossa vida. Porque a vida só acontece agora. O que passou, passou, não tem mais o que fazer. E a gente tem a ilusão de que a gente tem algum controle sobre o futuro. Mas se a gente pensar assim, ó, eu combinei que daqui 30 segundos é para o meu marido entrar pela porta. Alguém pode parar ele ali e fazer uma pergunta, ele não vai chegar no horário combinado, ele pode precisar ir correndo para o banheiro, enfim, qualquer coisa. Então, nenhuma coisa de daqui 30 segundos, a gente não tem um controle 100%. A gente pode planejar, fazer o nosso melhor, Sim, mas precisa. Não está ali na nossa mão. Então, a gente tem essa ilusão de que a gente tem controle sobre muita coisa. E aí a gente fica tentando controlar o nosso futuro e isso é o que traz muita ansiedade, porque quando a gente vive com excesso de futuro, porque a gente tem que pensar um pouco no futuro, né? Assim Claro. que a gente vai para frente, que a gente tem as coisas, mas quando a gente tem excesso de futuro, nos deixa ansioso. Assim como quando a gente tem excesso de passado, a gente sente que para baixo, depressivo. Então, a gente ficar desse jeito, muito só esperando a próxima fase, o próximo passo, nos tira o agora, que é o único lugar que a vida acontece. E aí acontece, às vezes, da gente sair com amigos queridos, ou estar com os nossos filhos, ou com amigas, e a gente passou horas com eles de tarde, e chega no final do dia,
às vezes parece que nem tava, nem lembro, nem tava, porque a gente tava com a cabeça, o que eu tenho que fazer depois, enfim. Então, é muito precioso a gente perder o agora. É muito precioso. É a única coisa que a gente tem, né? É a única certeza. Exatamente. É muito profundo isso, é muito básico, mas a vida está o tempo inteiro nos roubando disso. Eu acho que por ser tão básico e óbvio, a gente tem tanta dificuldade de colocar em prática e de levar a sério, né? Exatamente. Porque às vezes ela fala disso. Ela vem falar do viva no presente. Sim, mas a gente não faz o básico. E é difícil mesmo, não é fácil. É muito difícil. É muito porque difícil. Toda demanda externa nos leva para outra coisa. Do contrário. Exatamente. É um esforço constante. E tem isso também, às vezes, a gente acha que agora, por exemplo, a Camila estuda meditação, ela leu vários livros, aprendeu várias coisas milenares da Índia, então agora ela sabe, ela só vive no presente. Não. É um desafio a todo momento. A todo momento, a cada minuto, a cada palavra que eu falo, a cada pensamento. É um desafio todo dia, todas as horas, para a gente se manter nisso. Aí pode alguém falar, nossa, mas que cansativo, também não quero. Mas vale a pena. Tudo é difícil. É difícil viver no passado, é difícil não fazer nada. Então, assim, tudo não é difícil, dá trabalho. Isso, é laborioso, né? Tudo vai dar trabalho na vida. Exige. Dá trabalho não fazer nada, deixar tudo indo, dá trabalho tentar ser melhor, então que seja algo que nos traz coisas boas. Porque é o que a gente estava falando antes, às vezes a gente quer mudar algo na nossa vida e no início é tão difícil. Muito. É tão difícil. É igual, nunca fui na academia, vou começar a ir na academia. Nossa, é pesado, dói é difícil, dói tudo. Mas tudo, até mesmo os nossos pensamentos ou coisas que a gente quer melhorar, é como se fosse um músculo, que a gente tem que trabalhar. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente exercita, vai ficando mais fácil. Sim. Vai, eu juro que vai. Né? Eu juro que vai. Sim, antes de a gente entrar no ar aqui, a gente estava exatamente falando sobre isso. O quanto nós, mulheres, temos, às vezes, muito mais dificuldade de dizer não. É claro que isso não é uma verdade para todas, né? Mas principalmente para as boazinhas, e eu me encaixo nesse perfil. As mulheres que estão sempre, são solistas, são empáticas, querem agradar, querem atender a demanda, a expectativa dos outros. Sim. E aí não conseguem dizer um simples não, que às vezes não é tão simples, não, né? Nada. E aí a gente estava conversando sobre isso, enquanto a Camila estava falando, assim, que a cada não que ela está aprendendo a dizer, ela vai se sentindo mais forte. Isso. Antes, para eu dizer um não daqui um mês, eu ficava um mês. Tu consegue, você consegue. É só dizer um não, dessa vez não vai dar. Era um mês sofrendo para dizer um não. Depois daquele foi só 3 semanas, depois do segundo foi só 2 semanas. Hoje em dia tá quase assim, tô quase chegando no ponto que eu quero. Me desculpa, mas não vai dar. Quase que instantaneamente. Então, assim, no início é trabalhoso, mas a gente vai exercendo. Eu não cheguei nesse ponto. E vai ficando mais fácil. Não, eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu tô indo, tá melhorando. Tá melhorando, também tô nessa. Assim, às vezes também leva uns dias, assim, mas eu também tive que aprender a duras penas. Também foi por não colocar limites, né? Eu não delimitar ali o meu limite, o meu espaço. Sim. Que eu adoeci, né? Então, desde o ano passado, e melhorei, agora de novo. E eu percebo, assim, que cada sintoma, ele vem me ensinar algo, sabe? Algo... Apertar, né? Algo que eu tô pecando e negligenciando comigo mesma, nessa relação comigo. Sim. Então, tenho também tentado ficar bem presente para isso, sabe? Agora não é mais como é que eu vou atender a expectativa do outro, né? Peraí, mas isso cabe em mim? Isso faz sentido? Isso é possível para mim agora ou daqui a um mês? Não sei. Então, talvez a melhor resposta seja ainda não. Sabe que no yoga tem um preceito que é um dos mais famosos para quem pouco conhece. Ahimsa, que é a não violência. Como chama? Ahimsa. Ahimsa. O que tu pensa, assim, que tu acha que todo mundo pensa quando se fala não violência? Não bater. Não bater, não machucar alguém, não né? Machucar alguém. Não machucar alguém. Então, a gente vai começando assim. Primeiro que a ahimsa é não violência. Não ferir em atos, em ações, em palavras, em pensamento. E aí eu me lembro direitinho no dia lá na Índia que a gente teve aula sobre isso.
que alguém fez essa pergunta assim: mas professor, se um mosquito entrar aqui na sala e vier me picar, então eu não posso matar ele porque eu não posso ser violenta com ele? Aí ele falou: aí tá a chave que muita gente esquece. A não violência começa com nós mesmos. Uau. Primeiro, com nós mesmos. E ele falou em ações, obviamente, não Se me proteger. ferir. Mas também se proteger, né? Eu não me ferir e não deixar ninguém me ferir em ações, em palavras e nem em pensamento. Então, olha que forte. Além de eu não deixar ninguém me ferir, eu não falar coisas ruins sobre mim e eu não pensar coisas ruins sobre mim. Então, aí tu vê que isso de quando alguém espera algo de nós e a gente quer fazer para não chatear, já tem ali nas regras, vamos dizer, do yoga. Mas tu não pode deixar nada nem ninguém te ferir. Sim, é um princípio. É um princípio importantíssimo do yoga. Para que você mantenha a tua integridade, né? Nossa, que lindo, Cami. Eu nunca estudei yoga. Eu já tentei, quando eu era mais nova, começar. Aí, né, depois, quando a gente se encontrou, eu tenho muita vontade. Mas essa talvez tenha sido uma das coisas que eu negligenciei, sabe? Mas sempre é tempo. Não, sempre mas é tempo, a parte da filosofia é encantadora. Então, você falando isso agora... profunda, é encantador. E se pensar que é coisas assim... Milenares. Não existe uma data, mas assim... depois, né, quando foram organizando os estudos e coisas que se tinha sobre yoga, chega a ter registros de 5.000 anos atrás. Uau. Então, uma coisinha ali, uma coisinha que foi juntando, até que veio alguém e organizou a bagunça em livros e tal, né? Mas são coisas milenares básicas e que, se a gente colocar em prática, a gente vive tão mais em paz. Sim. E claro que falar é fácil, né? Sempre. Claro, claro. Mas como a gente fala, é um exercício. Sim, sim. Não tem jeito. O conhecimento, ele é o melhor antídoto para todas as nossas tragédias, né? Com certeza. Então, Com olha, certeza. na psicanálise a gente estuda muito a mitologia, né? E claramente, assim, dá para, né, pelos estudos a gente vê que a mitologia foi as histórias, né, da mitologia grega, o primeiro jeito de tentar explicar o nosso psiquismo, a maneira que a gente funciona, né, através daquelas simbologias todas. E me parece que a filosofia indiana, o yoga, também vai por aí, né? Total isso, total. Tanto que lá nas aulas, toda vez que a gente fazia uma pergunta, nunca existia uma resposta, tá, é isso. É sempre... Uma vez existiu um rei, meia hora contando uma história. Para explicar algo. E eu lembro também que um dia... eu perguntei para um dos professores, eu falei, por quê? Porque assim, muita gente confunde que yoga tem a ver com religião. Por ser da Índia, ter uma cultura tão forte, né? Mas não tem a ver com religião. Mas claro que lá na Índia, acaba que eles têm a religião deles, os hinduísmos. Eles cultuam os deuses, né? Tem várias religiões, mas a mais forte é o hinduísmo. Claro, eles praticam yoga, mas existem pessoas de diferentes religiões, ou sem religião, enfim, que praticam, porque é uma prática mesmo. Mas lá, no caso, como eu estava imersa na cultura deles e os templos com vários deuses, um dia eu perguntei, né? Eu fiquei tão curiosa, porque um deles falou, não, existe mais de não sei quantas centenas de deuses. Eu falei, mas gente, para que tanto? Qual é... Eu sou muito curiosa, eu pergunto muito, falei, qual é a ideia? Qual é o motivo de ter tantos deuses, tantas estátuas de tantos deuses? E aí um professor meu falou assim, uma coisa que eu achei muito bonita. Ele falou, é o seguinte, chegou um tempo que alguém falava, por exemplo, meu filho está doente, o que eu faço? Como eu posso orar, pedir a Deus para que me dê força para o meu filho? Ora para Deus, mas como, com quem que eu falo? Então, eles, para facilitar, pronto, esse é o Deus da saúde dos filhos, ora para ele. Aí, outro dia, alguém, mas eu tô com dificuldade no trabalho, como que eu posso fazer algo, alguma oração para mulher? Ora para Deus, pede para te ajudar com essa parte, te clarear as ideias, a tua direção. Tá, mas para quem que eu oro? Pronto, aqui, ó. O Deus do trabalho, ora para ele. Para facilitar, entendeu? Aí ele falou, então, foram se criando vários deuses. Eu não estou falando, às vezes alguém fala, não, tá falando bobagem. Eu estou falando o que ele me respondeu.
E ele falou, então foram se criando centenas de deuses. Ele falou, só que agora faz um tempo que está acontecendo uma coisa muito triste. Eu falei, o quê? Ele falou, as pessoas estão dando mais valor para a xícara, para o copo, que seria, né, O Deus. do que o que ela representa. Então, Nossa achei muito Senhora. interessante, assim. É uma cultura que usa muito de exemplos, de coisas para tentar explicar algo, né? Então, Muita metáfora, muita história, muita mitos, história, contos. mitos, contos. É como a raça humana se comunica e explica coisas há milhares de anos, né? Sim, claro. Nossos avós, né? Sentava para ouvir histórias. Então, é gostoso. Muito bom. Essa é uma das coisas que a gente tem em comum, né? É Contar verdade, histórias. essa paixão de contar histórias. É, muito bom. É verdade. E você conhece o Rui, então, lá na China? Lá na China. Como foi? Foi uma loucura pensar, né? Que Ele também era modelo, né? Ele também era modelo na época. E eu brinco que eu conheci ele do jeito que eu nunca imaginei que se conheceria alguém que iria casar numa festa. Nunca, 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 nunca. Na festa só pra pegar, né? Não pra eu casar. Assim, achar alguém pra casar na festa e queimei, mordi minha língua. Logo que eu cheguei na China, eu lembro que eu estava num dia muito difícil e eu não era muito de ir em festa. Aí as minhas amigas que moravam comigo, vamos conhecer gente, vai vir mais gente, vai, né, cabeça, relaxar um pouquinho. E aí eu lembro que nesse dia que elas me levaram, eu conheci o Rui. Ai, que lindo. E aí a gente logo grudou, mas é muito difícil porque a vida de modelo é mais ou menos, principalmente ali no início, quando a gente depende de agência e tal. Contratos de 3 meses e tu vai mudando de cidade ou de país. Então, a gente se conheceu, ficamos um mês grudados e depois de um mês, ele tinha que ir para um país e eu para outro. Já estava... eu ainda não estava decidido qual, ele estava decidido. Ele já tinha contrato para ir para a Coreia do Sul. Aí eu lembro que ele foi, eu pensei, tá bom, é a vida, fazer o quê? Nunca mais. Nunca mais. Né? Então, mas aí ele lá da Coreia, começou, na época o MSN, né? Pensar que há pouco tempo atrás não tinha essa coisa de WhatsApp, mensagem rapidinho, manda nada, né? Quase tinha que escrever carta. Não quer vir pra cá? Falei da minha agência de você, falei pra minha agência de você. Aí ele foi fazendo a cabeça da agência dele e a minha cabeça pra... Certo esse Rui. Aí ele praticamente obrigou a agência dele a me pegar. Que eu nem era assim o perfil físico da agência. Deu um jeito. E aí eu fui para lá. E aí depois a gente ainda teve momentos difíceis, porque a gente foi morando junto, foi viajando junto, mas teve um momento que eu tive que vir para o Brasil e eu tive que cumprir um contrato no Chile e ele nas Filipinas, cada um num canto do mundo. Acho que foram quase 4 meses assim. E aí é bem difícil, né? Ficar de longe. Muito. Ainda mais naquela época, que é ligar para alguém, tem que... Não tinha chamada de vídeo, essas coisas, né? Era tudo difícil. Então, eu brincava, eu falava assim, olha, se a gente passar por essa, vai ser para casar mesmo. Porque, olha, é complicado. Mas estamos aí hoje, com 2 filhinhas. 2 filhotas. Bom, aí vocês voltam pro Brasil e começam a lançar um canal no YouTube, um projeto no digital. Isso. A gente não tinha muita ideia o que a gente queria. Eu tinha ideia de... Eu estava apaixonada, né? Desde então, por yoga, meditação, queria trabalhar com isso. E aí o Rui tem sempre à frente de mim com essas ideias, né? Ele falou, e se a gente fizer um canal no YouTube? E se a gente der aula online? Eu pensava, que loucura, porque era no início dessa coisa. Eu falava, como assim? Dar aula de yoga, de meditação online? Ele falou, não, vamos fazer uns vídeos. Eu não queria gravar vídeo de jeito nenhum, eu sempre era muito envergonhada. Ele levou meses para me convencer a gravar o primeiro vídeo. E a gente começou a gravar e as pessoas começaram a gostar. E isso foi me dando força, pensando, então, de repente, as pessoas gostam, vai ajudar eles. E a gente foi fazendo isso até que a gente decidiu fazer o primeiro curso. E aí com muito medo, com muita vergonha de tudo, fizemos o primeiro curso. E aí ver o feedback, como ajudou tantas pessoas, aí foi nos dando forças para realmente levar isso adiante, né? Sim. Porque não é um caminho fácil, mas quando a gente vê que realmente está sendo bom para tanta gente e para nós também, aí dá forças para seguir. Talvez seja essa âncora, né? Onde a gente se agarra para se manter no digital. Com certeza. Como é hoje, então, você, a Camila, né? Que então você já criou uma
puta autoridade na internet, teu canal do YouTube super bomba, né, Cami? Por conta disso mesmo, porque você é incrível nisso que você faz. Mas como que é você viver isso, que é um projeto lindo, que eu acho que você coloca muito a tua essência, a tua alma, mas ao mesmo tempo mãe de 2 filhas pequenas, casamento. Como que foi isso nesses últimos anos para você? Como que está sendo, Camila? Eu acho que eu ainda estou encontrando o meu lugar confortável, porque ao mesmo tempo que eu quero muito me entregar e eu tenho muito amor pelo que eu faço, eu também estou num momento com filhinhas pequenas e eu também sempre muito sonhei com isso, de estar muito presente com elas e também de estar presente com meu marido, com a minha família. Então, como a gente estava falando, é impossível dar conta de tudo. Então, de vez em quando eu fui escorregando para o lado de deixar elas um pouquinho de lado para trabalhar um pouco a mais do que eu achava que seria o bom. Outras vezes eu fui falando, desisto de tudo, eu vou ficar sendo dona de casa mesmo, ficar aqui com as minhas filhas. Então eu fui indo aquela coisa, para um lado, para um outro, para um lado. E agora eu estou aqui tentando me encontrar no meio. E acho que o mais difícil é a gente silenciar o mundo e escutar o que eu quero. O que eu quero, porque ainda mais nesse mundo digital, está explodindo de ideias do que eu deveria estar fazendo, se você fizer isso, você vai bombar, se você isso, você vai vender milhões. Nanana. E daí, no início, eu ficava, meu Deus do céu, então eu tenho que ter um TikTok. Aí eu, não vai dar, gente. Aí chegou um momento que eu falei, desisto, esquece, não tô mais aqui. Sou só a Camila agora, Deus. Chega. Mãe da Zoe e da Liv, não quero saber. Então, mas aí aquele nosso chamado, aquele nosso amor pelo que a gente faz, vai nos trazendo de volta. E então eu estou nesse processo de tentar silenciar o mundo, silenciar o que eu deveria fazer, o que é o melhor eu fazer, que vem de fora, e tentar pensar o que eu quero fazer, qual é a maneira que eu quero fazer. Porque as pessoas têm muito uma receita para tudo, não é dessa forma que tem que fazer para dar certo. Não, e não é só no digital, não, né? É em tudo. Não, se você não fizer dessa forma aqui, não vai dar certo. Porque fulano fez dessa forma e deu certo. Fulano também faz assim e deu certo. Fulano não fez e deu errado. Então, silenciar tudo isso e tentar fazer as coisas do jeito que eu acredito, no fundo do meu coração, que funcionaria para o mundo e para mim, é uma luta diária também. A gente tem que se fortalecer muito aqui dentro. Muito. Então, uma coisa assim, quando a gente conversa, isso me fortalece, porque me dá forças para seguir o que eu acredito. Sim. Você falou uma coisa agora maravilhosa, que é essa coisa de olhar para dentro, né? Então, eu trabalho com a contoterapia lá nos grupos terapêuticos das Lobas, e nesses grupos eu trabalho com os contos da doutora Clarissa Pinkola Estés, né? Do livro Mulheres Correm com os Lobos. E tem um conto, que é o conto acho que é o conto da Vasalisa, que em um momento ela diz assim, que a gente faz escolhas na vida, mais ou menos assim, como se tivesse... Imagina que você estivesse entrando num salão onde tivesse um enorme buffet sendo servido com todas as comidas maravilhosas que você mais gosta. Então, a gente entra num lugar como esse e olha, ai, meu Deus, tem isso. Ai, meu Deus, ali eu adoro, pega. Mas isso também me pega. Ai, não acredito que tem isso também. E pega, e vai pegando. Porque são coisas que você gosta e estão disponíveis e você vai pegando. E ela diz que... Então, a gente faz escolhas na vida mais ou menos assim. O que está disponível, o que eu gosto e vou pegando. Ela diz, quando, na verdade, o que a gente deveria fazer é, diante de um buffet como esse, ao invés de eu me servir pelo que tem disponível, eu deveria, antes disso, fechar meus olhos e perguntar, mas eu tenho fome de quê? Pelo que a minha alma anseia? Então, você falou isso, assim, porque eu sempre imagino essa cena, sabe? Quando eu estou diante de um dilema, ou quando eu estou no momento que eu fico, assim, ansiosa, né? Do que o mundo diz que eu tenho que fazer, mas aquilo ainda não fecha com o que eu acho. Eu sempre lembro disso, assim, sabe? Mas se eu estivesse na porta desse grande salão e eu pudesse fechar meus olhos e perguntar e olhar para dentro e ver, mas o que eu quero? O que faz sentido para mim, né? Do que a minha alma tem fome? O que é essencial para mim? Não porque está disponível. Então, você vai casar com alguém porque aquela pessoa quer casar com você?
Você vai ter uma profissão porque essa é a profissão que mais dá dinheiro hoje? Ou você vai entrar no digital porque é o caminho mais fácil para você ter sucesso? Sabe, essas coisas e a gente vai seguindo esse modelo. E não é sustentável. E não é sustentável. E aí chega lá na frente, você talvez vai lá e conquiste aquilo, só que aquilo é cheio de vazio, cheio de nada. Porque você não escolheu a partir de dentro. Você escolheu a partir de fora, olhando para fora, não para dentro. Esse foi um conhecimento que mudou muita coisa na minha vida, sabe? Fazer escolhas, não porque elas estão disponíveis. Eu adorei, agora eu vou começar tudo vendo como um buffet. Né? Mas do que eu tenho fome? Talvez naquele momento, apesar de estar toda aquela comida gostosa ali, mas eu não estou com fome de nada. Então, para que eu vou escolher? Sim, talvez você não esteja com fome, né? Mas na vida, não, né? Acho que a gente meio que vai... Talvez eu também tenha me identificado tanto com essa metáfora, porque eu me peguei muitas vezes na minha vida nesse movimento. Não de fazer o que eu achava que era apropriado para mim e o que eu queria, mas o que eu deveria fazer. Então, talvez aqui... É terrível isso, né? Quando eu me dou conta que talvez, muitas vezes na vida, eu estou fazendo o que eu devo fazer, mas não o que eu gostaria de fazer. E é muito ruim, né? A gente chegar em um vai momento... nos amassando por dentro, né? E eu acho que isso é tão normal e tão esperado de todos nós. Eu vejo essa dificuldade em mim e eu vejo que, por exemplo, meus alunos trazem isso para mim, essa dificuldade de já nem saber mais o que eu quero. Ou não saber ouvir essa voz. Perde totalmente a conexão, se alguém perguntar, né? mas o que tu quer? Às vezes, nem eu sei o que eu quero, porque a gente confunde muito o que eu quero com o que eu devo, com o que esperam, com o que eu deveria, com o que... E, na verdade, se a gente prestar atenção, o nosso corpo fala. É só pensar, se a gente tem duas opções, penso uma acontecendo. Tem hora que o corpo chega a fazer assim, ó. A gente chega a se embrulhar de pensar. É incrível. E tem outra que se a gente se imaginar fazendo aquilo, dá uma paz. Então, é muito complicado. Mas eu acredito e confio e tenho visto isso em mim que a gente vai melhorando cada vez, vai ficando mais fácil cada vez que a gente se dispõe a seguir isso, cada vez que a gente se dispõe a se ouvir, a seguir o que eu acredito. Sim. Eu acho que para nós mulheres, eu noto isso. Eu vejo como, não sei se é a minha impressão, né, da minha vivência, das pessoas à minha volta, mas dos homens e mulheres que eu conheço, eu noto que os homens têm muito mais facilidade de fazer isso. Eu tenho essa sensação também. E aí eu me pergunto, esses dias eu estava falando com meu marido, será que é porque quando a gente, já desde pequenininhas, a gente vai sendo podada, ela não sabe de nada, que besteira, a gente vai crescendo não confiando no que a gente acredita. Eu demorei muito tempo para alguém falar que o que eu estava achando era errado, mas se eu achava que era certo... Então podia ser. Então, né? Então aí se alguém falava, não, nada a ver isso aí. E eu pensava assim, então nada a ver. Eu não acreditava que se alguém disse que não, mas eu acho que sim, eu acho que sim. Então foi muito difícil esse trabalho, ainda de eu acreditar no que eu penso. No que eu sinto. O que é um absurdo, parece que eu tô né? errada. Parece que eu tô sempre errada. Isso. O que é um absurdo, né? E que coisa que parece que com mulheres a gente tem essa maior dificuldade, né? Nesse trabalho que a doutora Clarissa faz, né, no livro, que é um livro justamente que fala desse desenvolvimento psíquico da mulher e desse nosso lugar na sociedade. E ela fala, então, do arquétipo da mulher selvagem, que é a nossa essência, mas ela diz que existe, né, nessa cultura do feminino, um excesso de domesticação. Então, nós somos domesticados desde a hora que a gente nasce, em ser boazinha, e nem sempre falar o que você pensa, em agradar, em servir, né, em atender as demandas, em dourar a pílula das situações para que tudo fique bem, né? Então, enfim, meio que fingir que as coisas estão tão bem e meio que botar panos quentes. Muitas de nós vivemos assim, né? Muitas de nós, durante muito tempo, talvez agora nós
não fazemos tanto isso com os nossos filhos, porque a gente já tem um pouquinho Cada mais de geração vai consciência. pegando um pouquinho mais de Mas aí consciência. a gente ainda tem resquícios disso, né? Dessa mulher que tinha um lugar e que não ousasse sair desse lugar. Que é o lugar do segundo sexo, né? Que a Simone de Beauvoir escreveu lá. O segundo sexo é esse. O primeiro é o homem e o segundo é a mulher. O segundo, então, cabe para você o que vem depois. Né? Se sobrar e se tiver Se é o do seu seu agrado. segundo, então a minha opinião fica em segundo lugar. Exatamente. Não o que tem... eu acho Exato. fica em segundo lugar. Então, é como se a gente fosse aprendendo a não confiar na gente mesma. Exatamente. Essa é a sensação. Quando eu me liguei disso, eu falei, por que é tão difícil de, se eu acho uma coisa, de eu lutar por ela, bater o pé por ela? Por que eu acho que eu estou sempre errada? Eu preciso de uma validação externa, de preferência masculina, para que aquela minha ideia seja boa, esteja correta. Sim. Então, quando eu me toquei disso, eu falei, não, Que peraí, bom, né? Muito bom, muito bom. E como tem sido trabalhar junto com teu marido? Muita gente pergunta isso, né? E é engraçado que, desde que a gente se conhece, mesmo sem falar sobre isso, parece que a gente sempre pensou que não tinha como trabalhar separado. Que a gente sempre queria trabalhar juntos. Mas, ao mesmo tempo que a gente sempre soube, a gente sempre foi encontrando maneiras do que quer que fosse a gente trabalhar juntos, tem muito trabalho a ser feito. Porque quando a gente está trabalhando com alguém que não é tão próximo nosso, se a gente não concorda com uma coisa, a gente olha... Eu acho que talvez seria melhor de outro jeito. Quando alguém que intimidade, poxa vida, né? mas não era pra gente fazer de outro jeito. A intimidade é um bicho bravo. Então, a gente... eu acho que a gente presta muita atenção, né? Eu comecei a prestar atenção o quanto que a gente pega essa facilidade de lascar umas palavras, uma frase assim, né? E aí eu comecei até mesmo me policiar. Se eu tomo cuidado com o que eu falo com um estranho, por que eu não vou também tomar cuidado com o que eu falo, né? Com as pessoas que eu mais amo? Sim. Isso não só marido, né? Filhos, marido, irmãos, pais, mães, enfim. Então, eu acho que é isso que eu venho tentando agora polir no nosso trabalhar juntos. Mas, no geral, a gente gosta muito, sabe? Eu gosto muito da gente trabalhar juntos. É uma coisa bem natural pra gente. Mas tem coisas difíceis, mas a gente tenta ali, respira fundo, a gente já sabe um ou outro onde... É porque acaba que também a zona de conflito, ela fica muito maior, né? Sim. Então, se você tinha uma zona de conflito só da relação de intimidade do casal, agora é daquela relação de marido e mulher, de pai e mãe, agora também de sócio, de parceiros, Então, é mais um espaço de se expor aos conflitos, né? Exato. E a gente ainda trabalha em casa. Então... E o negócio para o homem significa uma coisa, e o negócio para a mulher significa outra. Exato. E às vezes são lugares diferentes, né? Intensidades diferentes. Total. E isso também foi muito importante para mim agora, nesses últimos tempos, me fortalecer no que eu acredito. De não ir na intensidade das outras pessoas, de não ir no ritmo das outras pessoas, de encontrar o meu ritmo e respeitar ele. Sim. E ficar bem com isso. Porque eu até às vezes, tem que ir no meu ritmo, mas eu me sentia mal, eu me sentia culpada, que eu deveria estar fazendo diferente, deveria estar fazendo mais. Então, acho que também está sendo muito importante para mim esse momento de eu, além de eu me encontrar, me respeitar, ficar bem, ficar ok com isso, sabe? Sim. Não, isso é fundamental, né? Fundamental. Porque senão a gente adoece internamente, adoece fisicamente. Sim. Não dá para sustentar, né? Ficar uma vida inteira tentando atender a expectativa e a demanda dos outros. E a gente tem a mania de só correr atrás do prejuízo depois que a coisa já... Estourou, né? Já explodiu. Isso é outra coisa que eu tenho tentado me perceber. Saber mais ou menos onde estão meus limites em diferentes coisas, né? Nossos limites para trabalho é uma coisa, para família é outra. A gente tem diferentes limites, né? E ainda mais nós mulheres também tem o nosso ciclo, né?
Não vai ser, o limite não vai ser igual essa semana que vem. E como é difícil para os homens entenderem isso. Meu Deus. Mas sabe o que eu descobri? Eu parei de tentar explicar e de tentar fazer entender. Eu simplesmente tenho o meu limite e é isso aí. Tá muito feliz? bem. Tá, não tá feliz? Não tá. Só lamento, é o que temos para hoje. Exatamente não para dá, hoje. Não dá. Eles não entendem. Eu lembro que um dia eu tentava explicar pro meu marido uma coisa, logo depois que a minha pequenininha nasceu. Eu tentei explicar. Chegou uma hora que ele falou, amor, eu não vou entender. Ele bateu errado, ele falou, desculpa, mas não tem como eu entender. Ele falou, ele entendeu que não ia ter como ele entender. Eu falei, então pronto, então a gente sabe, é isso e acabou, não tem como entender, mas a realidade é essa, pronto. Sim, desde que você respeite. Então tá só tudo bem. respeite isso e tudo bem. Então, eu também parei, porque a nossa energia é uma coisa tão preciosa, mas tão preciosa e tão limitada, né? Nós somos seres humanos, a gente se preocupa muito com a sustentabilidade da terra, da natureza, dos recursos naturais, a gente tem que se preocupar com isso, mas a gente esquece que nós também temos recursos limitados. Então, de saúde, de energia física, de energia mental, de energia emocional. Então, assim, a nossa energia é tão limitada que eu agora tento escolher muito bem onde colocar ela. Porque tem vezes que uma discussão para tentar convencer alguém de algo exaure a nossa energia e não vai dar em nada. Muito bom, Cami. Então, escolher onde colocar energia. Tô só levando tapa na cara aqui. Lá. Não, eu acho que a gente está vivendo um momento muito parecido. Eu acho que sim. Então, todas as coisas que você está falando parece que estão se encaixando exatamente assim em mim, né? Sim. Esse negócio de até a nossa capacidade decisória, ela é limitada. Sim. Tem a história, né, do Steve Jobs e do Zuckerberg, lá, o dono do Facebook. Não sei. E eles, por exemplo, o Zuckerberg, ele só usa camisa cinza, calça jeans e tênis preto. Alguma coisa. Só isso. Você abre o guarda-roupa dele, só tem isso. Por quê? Porque ele sabe, ele entendeu que hoje cada decisão que ele toma são decisões bilionárias. Então, para ele preservar a capacidade decisória dele, que é limitada, ele não quer gastar pensando de manhã qual é a roupa que ele vai botar. Faz sentido. Então, ele tem sempre a mesma roupa. Por quê? Porque ele consegue, então, armazenar energia para quando ele chegar naquilo que importa, ele usar com a potencialidade máxima dele, a capacidade dele de decisão. O Steve Jobs é a mesma coisa, só que era só camisa preta, jeans e o New Balance, que ele também só usava o mesmo modelo. Pela mesma razão. Para não gastar... Olha energia. Isso, eles já sabiam disso há muito tempo. Isso não é à toa. Não é à toa, né? E nós aqui, né? E sabe qual que eu acho que é o maior local de estudo e de testes pra gente, dessa coisa de gastar energia? É quando junta, por exemplo, assim, ó, muita gente da família, de amigos, uma festa daquela, sabe? Aquilo, para mim, foi o meu local de treinamento, porque... Laboratório. Ou assim, não estou dizendo de família específica, às vezes muitos amigos, muita gente com opiniões diferentes ou com opiniões fortes. Eu sempre fui uma pessoa também de opinião forte, então se vinha, às vezes, alguém com uma coisa machista, eu ia lá e colocava a minha opinião, explicava e tudo, e exemplos e tal. E aí eu fui notando aos poucos que não mudava em absolutamente nada. Sim. Nada. Eu só me esgotei para não mudar nada. Então eu comecei a treinar assim. Toda vez que dava uma coisa que me coçava por dentro, para eu falar algo, eu pensava, vale a pena? Vale a pena eu gastar essa energia? Sim. E quando eu comecei a me perguntar isso, 90% das vezes não vale a pena. Sim, então essa eu também já aprendi. Então, aqui, ó. Não tento convencer ninguém de nada. Isso. Porque, de fato, é o maior gasto de energia. Né? Você tentar convencer ou mostrar um outro ponto de vista. Essa eu também já abri mão. Não tento mais. Então, a gente sobra muita energia para outras coisas, né? Óbvio, muito bom, muito bom. Sim, sim. E qual é, ou o que você considera o teu maior desafio, a tua maior dificuldade hoje em conciliar essa vida que você busca com o teu trabalho hoje? Como que é essa vida do digital para você? O que tem de melhor e de pior? De melhor é a gente poder, se as pessoas, por exemplo, os meus alunos me falam o quanto às vezes um curso, uma aula ajudou eles na vida,
se eu fizer isso numa sala de aula com 10, 20 pessoas e eu puder ajudar 10, 20 pessoas, eu entender que no digital pode virar 200, 2.000, isso é muito legal. Sim. Porque, então, uma coisa que a gente sabe fazer bem pode ajudar muito mais gente. Então, acho que essa é a parte mais legal e que mais me dá ânimo para continuar. E a mais difícil, eu acho que é realmente porque o digital, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É exatamente a mesma coisa. E recursos infinitos. Não para nunca. Nunca. A gente tem sempre a sensação tem algo que novo tá sempre que tu trabalhando. Poderia fazer. Sempre tem algo que deveria fazer, que poderia fazer e que ajudaria muito. E que as pessoas estão fazendo e você não. E que está todo mundo fazendo e eu não. E eu me sinto deslocada, eu me sinto... né? Então, para mim, o mais difícil é eu não ir na onda. É eu segurar o que eu penso, o que eu acredito, e escolher bem o buffet. Eu acho que, para mim, o mais difícil é isso. O buffet infinito do digital. Isso. E eu fazer bem o que tu falou. Sedutoras, fechar o olho e escolher o que eu quero, o que dá naquele momento da minha vida. Respeitando, né? Me respeitar. Isso. Que esteja alinhado também com aquilo que você busca. Que esteja alinhado. Não ir na onda. Uma das coisas que eu acho que é muito difícil para quem trabalha no online é exatamente essa sensação, essa percepção de que a gente está sempre trabalhando. Sim. Porque como a gente trabalha, então, na internet, você pegou o celular, você está trabalhando. Exatamente. Você abriu a tua tela ali, tem WhatsApp, já tem um monte de coisas no Instagram para você ver, no YouTube, no TikTok. Então, eu tenho uma percepção de que eu só trabalho, né? Eu já tive, assim, percepções em momentos da minha vida que eu falo, tá, mas a minha vida... Eu estou vivendo de uma pobreza existencial. Porque a minha vida não é rica. Física, minha vida palpável, né? Não, de experiências mesmo. Sim, né? Entendi. Então, você só fala... Daí, trabalho com meu marido também, então, só fala de trabalho, só fala do buffet, das possibilidades, de tudo. Mas e aí, né? Aí teve uma hora que eu falei... disso, isso, né? eu falei, tá, mas peraí. Olha o quanto a nossa vida está pobre, existencialmente. Sim. Porque foi se reduzindo aquilo... E eu falei, não é isso que eu quero, né? Eu quero uma vida rica de experiências. Eu amo o meu trabalho. E esse é o problema. Que a gente gosta tanto do que a gente faz. A gente vai se entregando. É isso o tempo inteiro, né? Uhum. Só que o lado positivo e o lado que isso, você não identifica os limites. Então, você não sabe a hora de parar. E é a demanda infinita que não acaba nunca. E o quanto isso pode ser nocivo, né? O quanto isso pode sugar a tua vida. E quando você vê... Eu lembro que eu olhei assim, eu falei... Tá, mas e aí? Eu só trabalhei esse ano. Sim. E aí? É isso que eu quero continuar fazendo? Não, tudo bem. Mas não é isso que eu quero pra minha vida. Sabe que... eu, como tô com filhas pequenininhas, chega ali uma hora do dia que começa o sono e a janta e o banho e botar dormir, que aí eu, sem nem pensar, eu só vou ver o celular depois de algumas horas. Mas eu comecei a notar, eu tô com uma ideia aqui que eu não sei se vai dar certo, mas eu amaria, sabe? E vai ser muito difícil de convencer meu marido, mas aqui, ó. Que a gente vai se mudar logo mais, né? Eu pensei, gente, eu tenho que criar a caixinha do celular. E ter uma regra em casa que depois de tal hora tem que botar o celular nessa caixinha e ninguém está autorizado a mexer nessa caixinha. Ai, ótimo. Meu sonho Eu tô também. pensando em algo assim, sabe? É claro que existem dias e dias, fases e fases, mas no geral, assim. Porque eu vejo como que, por exemplo, para a criança, elas se sentem seguras e bem quando existe uma rotina. Algo esperado. Elas precisam, lógico. Isso deixa elas mais calmas, mais tranquilas. Então, eu penso, por que pra gente também não, de repente? Porque as crianças, a gente fala, precisam de limites para entender o quanto uma coisa é boa para elas ou não, o quanto que uma coisa não é boa. E aí a gente cresce, a gente acha que a gente agora sabe tudo. E eu sei os meus limites, né? A gente acha que a criança não sabe, que a gente agora sabe até onde ir com as coisas para não nos fazerem mal. Aí eu tô pensando, mas eu acho que a gente também tá precisando de alguns limites. Ótimo. Nos colocar regras, porque senão a gente não para.
Vamos ver. Daqui uns meses eu te falo se a caixinha existe ou não. Ontem ou antes de ontem, acho que foi antes de ontem de manhã. Eu vendo lá no Insta, aí apareceu uma foto que era uma cartinha escrita à mão de um pai para uma filha. Daí era assim, filha fulana, né? Querida fulana, a senha do Wi-Fi, a partir de hoje, será mudada todos os dias. E para você receber a senha de hoje, quer dizer, você só vai receber a senha de hoje depois que você arrumar seu quarto e lavar a louça. Uau! Com amor, papai. Eu falei, nossa senhora! Vou fazer isso aqui em casa. Aí printei e botei no grupo da família, né? Eu e meus 2 filhos. Aí a Clarinha logo, mãe, nem pense! Aí o Bruno vem embaixo e falou assim, não, ela não pensa não, mas foi o pai que pensou. O pai é que tá pensando. E aí eu falei, nossa senhora, porque meu sonho também é, assim, 9 horas da noite, todo mundo bota o celular em algum lugar e ninguém mais mexe no celular, né? Mas, Será? aí o que eu pensei é, talvez eu não possa controlar eles, que já são grandes, né? Ai, não, ainda mais os teus filhos É, que já que já têm uma são idade, grandes. não, né? Mas eu posso, colocar limite. Então, Sim. eu não mexo mais no celular à noite. Isso. E aí, alguns finais de semana, que eu não estou em campanha, que eu não estou em lançamento, eu também não olho. Então, Sim. eu consigo, por exemplo, ficar de sexta até segunda sem entrar nas redes sociais. Só no WhatsApp. Sim. Ah, não, mas também... Só o WhatsApp. Mas aí eu não entro nem no Insta, nem no lugar. E eu consigo, eu fico bem, sabe? Sim. Não sofro nada. Eu falo, ai, que bom, sabe? Que parece que eu tiro férias, assim. Reenergizando, né? Pelo menos um final de semana eu consigo. Mas eu ainda queria, assim, eu tenho como meta ficar 30 dias sem pegar nem no celular. Que maravilhoso. Sim, porque a minha médica disse que férias não pode nem ter o WhatsApp. Ai, olha... Ela fala, porque não adianta, o nosso cérebro ele não consegue diferenciar que você está pegando o celular, mas que você está de férias agora. Não existe isso. Não. Se vem uma notificação ali... Exatamente. Então, problema não sei aonde, ele não vai resolver? Se você tira férias e continua o celular, esquece. Você não está tirando férias. Não pro teu cérebro. Então, eu ainda espero chegar nesse momento. Mas vamos começar com um final de semana, depois vai uma semana. Nossa, já tá maravilhoso. Né? São 2 dias. 2 dias, sei. Né? Então, eu acho que Mas já é tá uma meta a ser atingida, sem dúvida. Eu acho que se a gente, pelo menos, tem essa ideia em mente, vai tentando essas pequenas vitórias diárias ou semanais, a gente já tá no caminho do que a gente só jogar pro alto e nem pensar nisso. Mas isso é muito... É isso, assim, a gente tem que ter muita clareza, muita firmeza. Isso. Pra gente conseguir se manter. Isso. Porque tem horas que você olha lá e vê todo mundo fazendo tanta coisa e aí dá o que as novas doenças, as novas síndromes, né? Que é o FOMO, que é Fear of Missing Opportunity. Então, te dá aquela FOMO. Meu Deus, tá todo mundo fazendo eu tinha que e tá eu fazendo não. isso Tinha que também. fazer. E aí, então, você lidar e gerenciar com isso e sustentar, então, a tua escolha, a tua decisão, que é se priorizar. Isso é muito difícil. É muito difícil. Que nem você falou, é dizer não sem culpa. Isso. Então, dizer não sem culpa é dizer não com clareza e firmeza e sustentar o teu não. Isso mesmo. Que é o mais difícil. É o mais difícil. E como a gente estava falando, quando a gente consegue chegar... Nossa, isso. Me senti a Mulher Maravilha. Isso. Esse selfie vai ficando um selfie robusto. Vai entende? ficando. Vai ficando potente. E vai nos dando força pra gente continuar. E não quer dizer que a gente não vai cair de vez em quando, mas a gente vai lá e volta. Claro. Não, isso é fantástico. Ai, meu Deus do céu. Cami, qual a coisa mais difícil da vida 2? Da vida 2, eu acho que tem fases. Boa. A fase do namoro tem umas partes mais difíceis, a fase do início do casamento. No momento do meu casamento, que a gente tem 2 filhas pequenas, para mim, a parte mais difícil foi... Eu brinco assim, que antes da gente ter filhos, de eu ficar grávida, a gente ficou ali namorando, casados, né? Bem dizer, 11 anos. Eu brinco que eu levei 11 anos para aprender a lidar com o Rui marido. E quando a gente se tornou pais, foi para estaca zero. Parece que eu estou na estaca zero de agora aprender a lidar com o Rui pai. E ele também comigo, óbvio. Lógico. Porque a gente se transforma. Então, eu acho que nesse momento, o que é mais difícil é a gente se encontrar
no que a gente acha certo e errado, que deveria, a forma de ensinar as nossas filhas, porque às vezes bate muito. Dá conflito. Dá conflito. E aí, nisso tudo, porque a gente está criando seres humanos juntos, e tem coisas que eu acho fortemente uma coisa, ele fortemente outra, então encontrar um meio do caminho, e ao mesmo tempo trabalha junto, então, e daí no meio de tudo isso, a gente se encontrar, os dois namorados de novo. Que difícil, né? Mas a gente entende muito que é uma fase também. Então, a gente vai um apoiando o outro ali, um segurando a barra do outro, a gente sabe que elas vão crescendo e a gente também, né, as coisas vão se assentando. Sim. Mas nesse momento, para mim, tá isso. algumas discussões, eu falo discussão não de grito, nada, de conversa mesmo. Divergências. Assim, divergências do que é certo ou errado com coisas delas. E se encontrar ali no meio também. Sim. Do caos. Eu acho que a palavra é fase, é ciclo. E toda relação é cíclica, né? A doutora Clarissa fala isso no livro, que uma relação amorosa, a natureza dela é cíclica, em ciclos de vida, morte e vida. Então, o tempo inteiro numa relação tem coisas vivendo, sonhos, desejos, ilusões, expectativas, e no momento seguinte, coisas morrendo. Aspectos meus, aspectos do outro, aspectos com relação um ao outro. E aí que é difícil, né? Difícil, óbvio que quando tá na vida é maravilhoso, né? O problema é quando a gente passa pelas mortes numa relação. Isso. As mortes das ilusões, da expectativa, o que eu espero do outro, da relação. Você viver isso, suportar isso, até que chegue um momento de vida de novo. Exatamente. Que é totalmente o contrário do amor romântico. Porque na nossa fantasia do amor romântico, que é uma criação cultural, porque o amor romântico não existe, né? Então, diz que a gente tem que ser feliz para sempre e que quando você encontrar a pessoa certa, então tudo vai ser bom o tempo todo. Tipo o negócio da felicidade, tipo né? Tipo o negócio da felicidade. Quando acontecer isso, aí sim eu vou ser feliz. Como se pudesse, né? Como se... Que é algo... É de uma ilusão mesmo, é de um lugar... Não é nem natural. Não é nem natural, exatamente. A lua tem fases, as tudo marés na natureza, têm fases, tudo. As folhas secam, caem, nascem de novo. Tudo assim tem como fase nós, e a gente acha, nós estamos acima da natureza. A gente é linear, eternamente. Sim, eu quero estar sempre bem, né? Porque eu mereço ser feliz. A gente está na era do eu mereço ser feliz. Então, se eu estou numa relação aqui onde a coisa não está boa, eu vou para outra. Porque eu mereço ser feliz, exatamente. E esse é o maior problema. Eu acho que talvez... Não é problema, a maior resistência nas relações dificuldade. É esperar que seja sempre bom. E que então esse outro tem que estar sempre me entendendo, me apoiando. E quando isso não acontece, então é porque não é a pessoa certa. Tem a fantasia de que se fosse a pessoa certa não seria assim. Como se existisse a pessoa certa, né? Exato. Eu acho que existe assim duas pessoas quererem muito fazer algo dar certo e um ou os dois desistirem. Porque sempre vai ter fases muito difíceis. Muito difíceis. E precisa os dois quererem muito. É isso que eu falo. Uma relação a dois, ela é construída a 4 mãos. O tempo todo. O tempo todo. E aprender a lidar com essa dança da vida e da morte. Né? Daquilo que está vivendo e morrendo. Suportar viver passar pelos períodos de morte, de baixa, né? Tem períodos de cheias cheia e vazantes, né? Vazantes, Então, a hora que tá tudo cheio de, sei lá, de afeto, de desejo, e tem hora que não tem nada, que tá, né, aquela inverno, aquela seca. E aí ela fala uma coisa muito legal, assim, para uma relação, né? Ai, são tantos aprendizados, eu sou tão apaixonada por esse livro, você sabe, né? Sim. E ela fala que justamente, então, o casamento, ele vai passar por períodos ou de solidão, que você se sente sozinha na relação, ou que você se sente sufocada pelo outro, ou que você está super animada, entusiasmada, ou que você está super entediada na relação. E ela diz que o antídoto para cada coisa dessa é exatamente o contrário. Como então, assim? Se você está se sentindo sozinha na relação, você tem que buscar ter intimidade. O contrário. Entendi. Se você está se sentindo sufocado na relação, você precisa buscar o distanciamento. Teu espaço. Ficar mais sozinha. Se você está... se sentindo entediada, então buscar fazer atividade juntos, trazer novidade para o casamento. É buscando o equilíbrio, né? É o contrário, sabe? E que na maior parte das vezes a gente não tem clareza disso e a gente culpa o outro.
Sempre, né? Sempre. A gente tem tanta facilidade em apontar. Igual quando, por exemplo, eu falei de que a dificuldade de agora aprender a lidar com o meu marido sendo pai. Mas eu tenho total consciência que ele está tendo um bocado de dificuldade para lidar comigo, mãe. Claro. Porque a gente vira um negócio, uma leoa, uma coisa. É. E como diz uma amiga minha, a gente vira uma montanha, né? A gente vira um negócio assim, o Himalaia. E quando a gente vira mãe. E é assustador, às vezes. É assustador. Para os homens, para os nossos parceiros, né? Sim, porque é isso, a gente se transforma mesmo, né? Uhum. Aquela Camila que nunca tinha sido mãe, deixa de existir. Que tudo era facinho, tudo... Agora, não sei o que, com as duas. Não! Nem pensar, já virou um monstro, né? Então, aprender a lidar com essa, né, com essa coisa também... Eu confesso que deve ser difícil para ele também, eu admito isso. Sim. Mas a gente vai tentando se encontrar ali no meio. Acho que isso é enquanto tiver vontade dos dois lados, acho que sempre dá para ir levando, para ir aprendendo juntos, né? Sim. Ai, meu Deus, é tão bom. Só te olhar já é bom. Ai, meu Deus. Sua linda. Para a gente encerrar, o que você diria para as mulheres bem comuns, assim, que nem eu e você, que tem boleto para pagar, que tem rotina, filho pequeno, né, cólica, dor de cabeça. A gente estava almoçando agora, aí eu fui comprar o sorvete para a Zoe e ela sentou e olhou para mim e falou assim, a mamãe tá com dor de barriga de novo. Querida! Tipo, do nada, assim, sabe? Chupando sorvete, mamãe tá com dor de barriga de novo. Querida. Ai, amor. Eu falei, é isso, mamães também têm dor de barriga. O que você acha, assim, que essa mulher que está nos ouvindo, que tem dores bem parecidas com as tuas e com as minhas, o que você gostaria de dizer para elas? Ai, meu Deus, tantas coisas. Primeiro dá Além de vontade de tudo abraçar, isso. né? Dá vontade de pegar cada um e abraçar. Sim. Mas eu acho que eu diria... Não seja tão dura com você mesma. Porque eu tenho certeza que você está fazendo o melhor que você pode. Eu acho que está todo mundo, o mundo inteiro à nossa volta, bem prontinho para dizer que a gente não está fazendo o suficiente. Às vezes não dizer, mas demonstrar. Mas a gente tá, você tá, eu tô. A gente está fazendo o melhor que a gente pode e a gente não pode deixar ninguém, nem o mundo, e muito menos não deixar nós mesmas acharmos o contrário. Porque a gente se coloca para baixo, a gente se julga, a gente pega muito pesado com a gente. Muito. Muito pesado com a gente. E a gente está fazendo o que a gente pode. E tem dias que o que a gente pode... É bem pouco. É levantar, conseguir dar comida ali para todo mundo, passar pelo dia sem dar uns gritos, conseguir dar banho em todo mundo, às vezes nem dá, vai dormir todo mundo de pé sujo. E é isso aí. É isso aí. E a gente não se comparar, porque hoje em dia a gente conhece muita gente ali no Instagram, no Facebook. Com as vidas perfeitas. E é um álbum de memórias, né? No álbum do casamento, da festa de casamento, no álbum dos filhos, a gente não vai colocar uma foto ali danando com o filho, brigando com o marido. A gente vai botar as fotos dos bons momentos. E é isso que são as redes sociais de todo mundo, né? Eu brinco também, mas também fulana, por que não mostra as horas difíceis? Mas é difícil também, porque eu vou estar ali brigando com meu marido, vou pegar o celular. Peraí, deixa eu filmar esse momento para mostrar. Né? Então, é difícil também a gente demonstrar tudo, né? Mas que eu tenho certeza que cada uma delas está fazendo o melhor que pode. E que está fazendo o suficiente. E que está sendo maravilhosa. E não ser tão dura com elas mesmas. Vou encerrar. Achei tudo que você falou foi muito pertinente, né? E isso é lindo. Eu estava assistindo uma entrevista do Jim Carrey e ele, em um momento da entrevista, ele disse assim: a pessoa perguntou para ele, mas por que você se aposentou, né, no auge da tua carreira? Daí ele olhou para ela e disse assim: porque eu tenho o suficiente. Eu já fiz o suficiente e eu sou suficiente.
Não precisa provar mais nada pra ninguém. Esse final... Meu Deus! Mas ele disse assim com uma integridade de um ser, sabe? De que ele acredita lá dentro nisso. Isso. Porque isso é importante. Isso. Ele tá vivendo aquilo, sabe? E eu falei, uau! Que um dia eu possa sentir isso aqui, sabe? Que eu tenho o suficiente, fiz o suficiente e sou o suficiente, né? Que um dia todas nós, então, possamos viver esse momento de inteireza e integridade do nosso ser. De ter certeza disso e amar isso, né? Quem a gente é em cada cantinho, em cada pedacinho, acolher isso. Muito bom. Cami, obrigada. Obrigada, Lisa, eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho. Se você conheceu a Camila, está conhecendo ela aqui nesse podcast, no Instagram é @CamilaZen Oficial. No Insta, no Insta. @CamilaZen Oficial. No YouTube, Camila Zen. E no TikTok, Camila Zen. Camila Zen também. Né? E se elas quiserem procurar você para dar aula de yoga, cursos, meditação, tem lá no feed do Insta para achar? Tem. Acho que nesse momento não tá, mas hoje eu resolvi isso. É mais aquelas coisas que tá na lista. Por algum motivo a gente tirou para ajustar e esqueceu de colocar, mas eu juro que eu coloco. Tá bom. Tem ali na bio do Insta. A gente tem no momento 2 cursos lindos. Um focado em yoga, que chama Yoga Restaurativa, que a gente fez aulas pensando na maioria das dores que a gente tem no dia a dia, sejam elas físicas, como dor nas costas, dor no pescoço, dor de cabeça, emocionais. Então, aula para ansiedade, para quando eu estou me sentindo mais depressivo, quando eu estou com falta de energia mental mesmo, assim, sabe? Todas aulas pensadas para dores, sejam elas físicas, emocionais, mentais, o que seja. Nesse também tem algumas aulas de Yoga Nidra, que é uma coisa que pouco se sabe aqui no Ocidente, mas que é super conhecido e praticado. E são todas aulas que ela pode assistir do celular e fazer em casa? Em casa, a qualquer momento. Celular, TV, computador, a qualquer momento do dia. Ai, que legal! E tem também o curso de meditação, que é Mente Calma, que eu ensino desde o zero. Assim, ó, quem nunca meditou, ou quem já tentou e não conseguiu, ou quem acha que não vai conseguir. Essa é a minha paixão. Você consegue, sim. Então, ensinando desde o início as maiores dúvidas sobre meditar, começando aos pouquinhos com alguns exercícios e subindo nisso, né? Também tem ali aulas de respiração para nos ajudar nesses momentos da vida tão importante. Tão difíceis. Então, ali na minha bio do Instagram tem link para quem quiser conhecer mais. Então, ótimo. Se você quiser acompanhar o trabalho da Camila, @CamilaZen Oficial. Cami, obrigado. Obrigado pelo teu trabalho. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho, por esse olhar que sempre traz tanta paz. É tão bom estar com você e com a tua família. Então, obrigada por essa oportunidade. A mesma coisa digo eu, Lisa. Eu tô aqui me sentindo em casa, de verdade, de toda a alma, de todo o coração. Estou muito, muito, muito feliz que me convidou. Pode me convidar sempre que eu venho sempre. Amor, muito obrigada, sua viu? Linda. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.